Olá, chegamos na quarta e última unidade da nossa disciplina, Cultura e Memória Social. E o principal objetivo desta unidade, que fecha a nossa disciplina, é pensar sobre as contribuições das culturas afro-brasileira e indígena na construção cultural do Brasil, bem como identificar as bases da Lei nº 10.639, de 2003, que trata da obrigatoriedade dos estudos sobre tais culturas nas escolas brasileiras. A nossa unidade ela tem início dia 12 e vai até o dia 20 de abril. E como atividade avaliativa, a gente vai ter questões de múltipla escolha autocorrigíveis. É indicada a leitura da unidade 4 do livro base, que se intitula a Lei 10.939/03, Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas Escolas, para que você possa responder as questões de múltipla escolha, que são autocorrigíveis. Quero fazer uma observação, essa atividade também pontua 8 pontos na média final, e uma vez que você resolva responder a esse questionário, reserve um tempo, porque o questionário ele tem um tempo para ser respondido, são 8 questões de múltipla escolha, e você tem que responder esse questionário em até 1 hora. Então, escolha o tempo, sente na frente do computador para responder esse questionário de uma única vez. O objetivo geral, então, da nossa unidade é justamente debater, apresentar e discutir a abrangência e o significado da Lei 10.639/03, que estabeleceu a obrigatoriedade dos estudos da cultura indígena e afro-brasileira nas escolas do Brasil, e a importância e desdobramentos dessa lei, tanto para a preservação quanto para a valorização da cultura brasileira, visto que a gente já observou nas unidades anteriores, principalmente na unidade 3, que a cultura brasileira é formada por um patrimônio material e cultural. E a própria brasilidade, ela é formada por multiculturalidades, que vem, inclusive, dos povos afro-brasileiros e, inclusive, não principalmente, dos povos afro-brasileiros e indígenas. Então, como objetivos específicos, a gente quer identificar as bases da Lei 10.639 sobre a obrigatoriedade dos estudos de cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, ao mesmo tempo que a gente pretende reconhecer a contribuição da cultura afro-brasileira na formação da cultura brasileira e da cultura indígena também. No texto base, a autora inicia dizendo que em 2013 celebrou-se os 10 anos da Lei 10.639, porque ela é de 2003, ou seja, em 2023 a gente já tem 20 anos aí em que o Brasil instituiu a obrigatoriedade do ensino de da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo da educação básica no Brasil. E aí a autora pontua que essa lei ela atende a demandas históricas, a reivindicações históricas dos movimentos sociais, e ela é, portanto, um marco político e educacional. Por que ela é? Porque é o Estado brasileiro se pronunciando, ela é uma política de Estado, é o Estado brasileiro se pronunciando e afirmando questões relativas ao racismo, ao etnocentrismo, e dizendo que a escola precisa debater isso. Então, desde a criação da lei até agora, a autora do texto base pontua que muitas ações afirmativas foram efetivadas, para garantir, inclusive, a implementação efetiva daquilo que é previsto nessa legislação. E aí ela destaca a criação da Uniafro no ano de 2008. Eu penso que é um tema que é importante você pesquisar a respeito da Uniafro. E aí ela vai, então, adentrar posteriormente na questão da lei. Como ela surgiu, por quê, como, onde, enfim,
e aí ela faz um retrospecto histórico que se inicia lá na metade dos anos de 1990, no qual o racismo foi reconhecido oficialmente no Brasil. Isso não quer dizer que antes desse período o racismo não existia, mesmo porque ele está na estrutura da nossa sociedade. A gente vive um racismo estrutural. O que houve é que a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 96, ela, que é a conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela estabelece uma discussão e ela se ancora na terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Social, Xenofobia e Intolerância Correlata, que foi uma conferência da ONU, e ela traz esses temas para dentro de si. Então, foi nesse contexto de mobilização de movimentos sociais antirracistas que a Lei 10.639 de 2003 foi criada. Para quê? Para obrigar as escolas a instituir o ensino de cultura indígena e afro-brasileira como forma de ação afirmativa de combate ao racismo e à xenofobia. E aí, em 2003, algumas secretarias de governo foram criadas, enfim, e aqui o texto, na página 65, traz a íntegra dessas leis, dessas legislações que foram mencionadas até aqui. Em seguida, a autora pontua algumas questões sobre a cultura afro-brasileira, e aí ela começa pontuando o que é a cultura afro-brasileira. Então, o conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana, desde os tempos de Brasil colônia à atualidade. Então, é por aqui que caminha esse conceito. Ou seja, a cultura afro-brasileira é aquela que possui manifestações na cultura brasileira de tradições culturais trazidas pelas pessoas africanas escravizadas no tempo da colonização. Então, não é a cultura africana, é uma cultura que foi ressignificada no Brasil e que ela faz parte, então, do patrimônio cultural brasileiro que a gente tem na atualidade, que hoje, inclusive, perpassa por uma discussão de descolonização. Vocês já devem ter ouvido falar nesse debate da descolonização, da deseurocentrificação da cultura. E aí a autora ela faz aqui um histórico bem interessante acerca da cultura afro-brasileira, e traz ilustrações, enfim, e algumas exemplificações. E aí ela vai caminhando no texto para chegar na questão das práticas religiosas, as religiões de matriz afro-brasileira, que existem aqui no Brasil, como o candomblé e a própria Umbanda, que é uma religião que nasceu no Brasil, mas que tem matriz afrodescendente, e faz uma discussão desse cenário religioso aí, até mesmo contextualizando a expansão das igrejas pentecostais, e de alguns dramas que se vive acerca da própria intolerância religiosa para com as religiões de matriz afro-brasileira ou de matriz africana. E depois ela caminha para a cultura indígena. Do mesmo modo como a cultura afro-brasileira, existe também a história e a cultura indígena. E a história e a cultura indígena também são temáticas obrigatórias no currículo oficial da rede de ensino básico no Brasil. E aí ela vai debater acerca dos povos indígenas, do conceito de quem é indígena. Ela traz uma discussão interessante a respeito de 10 mentiras contadas sobre os indígenas brasileiros, enfim.
e fundamentalmente traz estatísticas, traz dados muito interessantes para a gente refletir e para a gente pensar, porque os povos de etnia indígena, eles foram eliminados no processo de recolonização, né, do país, ou de colonização do país, e estão cada vez mais vulneráveis. Então, fazem parte de uma população extremamente vulnerável que existe no Brasil. E aí, dessas 10 mentiras que se conta sobre os povos indígenas, ela vai detalhar cada uma. É uma discussão que vale muito a pena, é muitíssimo interessante, porque a gente tem mania de pensar que cultura é igual uma árvore que nasce torta, morre torta e fica lá parada, e não é. A cultura, o tempo inteiro, ela se ressignifica e é no contato com o outro que isso acontece. Quem nunca assistiu o filme A Guerra do Fogo deveria assistir, e quem já assistiu deveria reassistir o filme A Guerra do Fogo, que mostra muito bem esse movimento de interação com o outro e a construção da identidade cultural. Então, ela vai debater esses preconceitos, essas mentiras acerca dos povos indígenas, e assim termina a unidade 4 e termina o livro Cultura e Memória Social. Novamente sugiro que façam as atividades, que leiam com atenção esse último capítulo, essa unidade 4 do livro, para que possam então responder as questões de múltipla escolha da melhor maneira possível. Até mais, gente!